Bom, pessoal, mas então vai falando aqui pra gente se Tá, vocês. Aí, entrou. agora foi. Oi, Aline. Desculpa, Tudo ainda tô, bem? tô aprendendo aqui também, mexer aqui nessas Ah, lives. deixa eu arrumar aqui. Eu testei o meu lugarzinho aqui com o meu Uhum. celular com a câmera normal e agora tá cortando. Ah, entendi. É, acho que ele sempre dá uma É, cortadinha assim, né? tá Bom, pro fundo. Vê se o é. áudio tá bom. Pra mim tá ótimo, o meu também tá bom. Acho que o pessoal também. Ah, falhas acontecem. Antes de você entrar, Aline, do nada caiu um negócio aqui, tipo assim. Eu tava ouvindo, tava travado, mas eu tava ouvindo, foi um barulhão. Gente, eu não Pra ver se o sei, pessoal foi. tá ligado, acordar todo mundo. É, então, mas eu tô brincando aqui com o pessoal, falando, ah, e ao vivo acontece essas coisas, vamos relevar, faz É, parte. Mas então, antes de você entrar, eu tava perguntando aqui pro pessoal para eles irem mandando, né? Se eles já têm a própria clínica, se o pessoal tá tentando realmente pegar umas dicas aí de você para realmente começar, né, o seu próprio negócio. Então, fala pra gente um pouquinho de você, aonde você se formou e quando, né? Quais foram os passos aí da sua carreira. primeiramente, queria agradecer, Letícia, o convite. Fiquei Imagina. muito feliz, muito honrada. Eu adoro conversar, falar da história da FOP, incentivar as pessoas a Sim. terem o próprio negócio, a fazer pesquisa. Então, eu acho que tem tudo a ver. Uhum. E agradeço a todos que estão assistindo. E então, eu me formei na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina em 2006, certo? Não, 2006 ou 2007, me formei em 2010. Uhum. Mais fácil, turma 39. E, e aí depois fui fazendo outras especializações, pode ir contando? Sim, vai contando, vai falando pra gente das suas Então, especializações. eu, eu me formei na escola em 90, ó, em 2000 e 2010. E logo na sequência que eu me formei, eu fui para a USP fazer especialização em audiologia. Na verdade, era fonoaudiologia com ênfase em audiologia. Essa Ah, especialização não legal. existe mais. Uhum. Lá na cidade universitária mesmo. Uhum. E então a gente tinha disciplinas da fono, mas o foco da prática era audiologia. Foi na audiologia e, no meu Certo. caso, a minha orientadora já era Eliane Xoxá, então o foco maior era em eletrofisiologia e processamento auditivo. Legal. A minha ideia de ir para lá foi muito pensando em juntar, em entender mais sobre eletrofisiologia, porque Uhum. na época na Unifesp a gente não passava, né, os alunos da graduação nos ambulatórios de eletrofisiologia. Eu gostava bastante sempre Uhum. gostei da área de audição. Desde o primeiro ano eu participei de liga. Eu acho que para Ah, esse isso. tema isso é muito É. legal. Eu ia até te perguntar isso, se você sempre gostou da áudio, se tinha alguma outra coisa assim que te interessava também. Então, até mandei um pouquinho antes de começar, eu estava pensando nessa trajetória e eu sempre acho que as Uhum. ligas foram muito importantes na minha vida, assim. Uhum. Foi puxado, porque na Unifesp era integral, né? Então a gente ficava das 8 às 6, às 5 e pouco, às 6 horas da Uhum. tarde, e ainda de noite a gente tinha as ligas. E eu cheguei uma época a participar de 3 ligas. Então eu ficava 3 Nossa, vezes por semana até as 9. Fora projeto de extensão, essas coisas. Até as puxado. 9 não, até as 8. É. Então, mas aí eu sempre falando do que eu gostava, né? E aí eu mandei, Uhum. falando que eu pensando nisso, eu mandei para um monte o convite para as ligas que eu tenho no Facebook, as Ah, ligas de sim. áudio, de fono, para eles participarem. Legal. E então, e aí eu já gostava na verdade, eu entrei na faculdade, eu entrei gostando de voz, de fala, assim, no geral. Não Uhum. conhecia audiologia, não fazia ideia. Era bem aquilo, eu entrei achando que fono trata a criança que fala errado. É comunicação pura, assim, né? A gente entra com essa ideia às vezes, né? E na verdade, a gente esquece que faz parte da comunicação a É, escuta, né? sim, é. É fundamental. Não existe comunicação sem, Sem né, audição. uma recepção. Então, você vai comunicar para quem, né? Sim. Então, aí eu entrei, eu tinha tido uma experiência no meu colégio, acho que a minha formação do meu colégio ajudou bastante nessa questão de planejamento e de proatividade, assim, Uhum. de se
enfiar em coisas, de ter curiosidade. Até no Certeza. meu colégio, eu estudei numa escola que se chama Anglo-Brasileira, que fechou esse Hum. ano. Mas que eu sou super grata também. E eu participei no segundo colegial de um evento de empreendedorismo, que a escola sugeriu pra gente, um evento, como que chamava? Era da Faculdade de Mauá, de Administração. Uhum. E aí a gente fez, a gente participou era só para o colegial, assim, acho que era primeiro, segundo, terceiro colegial. A gente montou uma empresa, você tinha que montar uma empresa e Poxa, que passamos por legal. várias etapas. A nossa empresa se chamava Baby Care, e adivinha do que era? Alguma coisa De relacionada à comunicação. capacitação profissional para PCD, para pessoas com Nossa, que deficiência. legal. E eu Muito fiquei interessante. responsável pela deficiência auditiva. Olha só, já estava o destino aí, ó, Já te estava encaminhando. destino, mas até então nem me toquei assim da parte da fonoaudiologia nesse Uhum. momento. E aí a gente fez vários trabalhos por conta desse concurso, e a minha escola também tinha muita coisa assim de inclusão, tal. Eu estudei com pessoas Uhum. com deficiência. E uma vez a gente foi numa escola especializada em síndrome de Down. Isso foi no primeiro ano, na verdade. E aí que eu conheci a fonoaudiologia, pensando na síndrome de Down, na comunicação mesmo, de fala, as dificuldades de fala, que eu achei Uhum. interessante. Eu sempre gostei de comunicação, e aí, vendo o livrinho de profissões, Uhum. que ficou aquele negócio de fonoaudiologia na cabeça, eu pensava em fazer publicidade. E aí eu falei, mas eu gosto muito de saúde, eu sempre amei biologia, tirava 10, assim, eu gostava muito dessa parte de biologia e ciências no geral. E aí eu falei, poxa, comunicação com saúde, que demais, Tudo a ver. fonoaudiologia é incrível. Daí que eu Sim. pensei, mas pensando em fala mesmo. Uhum. Aí quando chegou no primeiro ano, que eu tive a primeira aula, eu lembro muito bem da primeira aula de É. audiologia com a professora Renata Coelho, Charlotte, que hoje é professora na Universidade de Santa Catarina, Federal, Uhum. falando de acústica e aí física acústica e falando de logaritmo. Eu Nossa. falei, não, eu fugi da escola de todas essas aulas, não é possível que eu vou ver isso. Uhum. Mas mesmo assim eu me encantei com a audiologia, não fazia ideia, né? E, e veio aquele, nossa, como é incrível a audição. Sem a audição a gente não desenvolve a fala que eu tanto gosto. Então, nada, né? Ela é a base para muitas outras habilidades que a gente acaba É, desenvolvendo, né? E Aline, você comentou da especialização, né, que você fez, que também já era mais voltada para audiologia, né? Como você falou, audiologia. fez todas essas etapas, né? E você chegou a fazer mestrado, doutorado, teve também esse pezinho na carreira acadêmica? Como que foi? Sim, bastante. Cheguei até a prestar concurso para professor. Olha só. Tive uma experiência recente também como professor, posso contar um pouquinho. Sim, sim. Então, aí só para contar das ligas terminando, eu Claro, claro. experimentei várias ligas e eu gostava muito continuei gostando de voz, adoro, é uma área que eu sempre gosto de ler, mas não trabalho com nada. Eu Uhum. descobri que eu gosto muito da teoria, mas não tanto da prática, e descobri que eu amava a Mara Belal e não tanto a voz. Não, Então, ela é ótima. quando eu fazia a liga e a gente acompanhava as reuniões do SEV, e aí eu ficava encantada. Ai, mas gosto tanto de áudio. Aí, quando eu comecei no quarto ano a atender voz, eu falei, Hum. eu gosto mais da prática de áudio mesmo. E então, isso daí foi muito importante para mim, porque além da liga de voz e de áudio que eu fiz uma liga de gestão. Ai, Na que academia tem legal. empresa júnior e eu fiz parte da empresa júnior. Então, isso, Uhum. para quem está na graduação, eu acho que é muito interessante, que é um conhecimento que ainda foi bem superficial na liga para Uhum. mim, mas que eu não tinha nada na graduação, né? É, Então, lá na liga de gestão, eu aprendi, eu tive aulas com administradores do Einstein, de que legal. laboratório, enfermeiros, fonoaudiólogos, eu lembro a Luciana, ai, esqueci o sobrenome dela, Hum. enfim, uma fono também que trabalhava com ocupacional, deu uma aula super bacana. Minha amiga Isabela Bonzi também fez comigo a liga. A gente depois foi dar aula para eles de comunicação, para falar da importância da comunicação no meio corporativo e também Uhum. como profissional da saúde, né? Saber comunicar, um médico saber comunicar uma coisa triste, uma coisa positiva, Nossa, enfim, como lidar com o essencial, né? paciente, né?
Então, assim, foi muito enriquecedora essa participação na Liga de Gestão. Uhum. E aí, tá, me formei, fui para a USP fazer a área de especialização com foco em audiologia e me encantei. Eu já gostava muito de processamento, gostei sempre muito de linguagem. A minha monitoria foi com linguagem, o primeiro ano da faculdade, na verdade com linguística, Uhum. e que é uma coisa que eu gosto muito. E, inclusive, eu vou fazer uma live em breve com o fonoaudiólogo Olavo Panseri, que é fonoaudiólogo e linguista, a Nossa, gente legal. lembrar da importância da fonética para audiologia também. Nossa, demais. Ainda mais para a área do implante, né? Pensando na programação e tudo. Exatamente. Nossa, me Agora avisa que eu trabalhando divulgo com aqui. implante, agora com implante, assim, eu tô sentindo tanta falta das minhas aulas de linguística. E aí fiz a especialização e comecei a trabalhar. Nessa época, eu fiquei de voluntária. Isso é muito bacana. Depois que você se Uhum. forma, você tem que ter experiência. Lá na Unifesp, eu já tinha bastante prática, porque lá, bastante, assim, para quem acabou de se formar, claro, né? Uhum. Mas no quarto ano a gente tem muita prática, porque a gente toca os ambulatórios lá, é o quarto ano que atende, né? Sim. Hoje em dia até tem mais técnico, mas na minha época, assim, tinha um técnico ou outro, né, responsável, os Uhum. professores também atendiam, mas assim, é um volume muito grande, é um hospital, escola, enfim, então quarto ano Sim. trabalhava. Então eu já tinha essa experiência e eu continuei na Niapeia, que é o ambulatório de prótese também, que sou eternamente grata à professora Cecília, e aprendi muito lá. Então, fiquei 2 anos atendendo lá como voluntária mesmo. Bastante tempo, E ao né, mesmo Aline? tempo, fiquei Uhum. até 2013, né? Assim, Uhum. eu acho que não chegou a fazer 2 anos, mas acho que no meio, porque teve uma época que eu saí de lá, que eu estava lá no Niapeia, Uhum. fazendo a especialização e trabalhando em um consultório e trabalhando em um lugar ocupacional. Era Nossa. uma loucura. Eu saía de Barueri, meio-dia, para Uhum. estar lá no Niapeia 1 hora. Sim, isso eu acho interessante a gente comentar, porque tem bastante estudante de graduação, ou mesmo quem acabou de se formar, ou quem está terminando a pós. Então, para a gente ver que realmente no começo é isso aí, é arregaçar as mangas, é puxado, é É, difícil. Tem essa questão, né, de fazer esses trabalhos mais voluntários. A T falou com a gente na quinta-feira passada, também falou que ela fez muito isso. Então, só para o pessoal ir vendo que realmente é uma construção, né, a é uma carreira. construção. Exatamente. Eu, apesar de muito nova ter começado um negócio, eu tive até uma certa experiência, assim, Sim. com... inclusive, eu cheguei a trabalhar em um centro auditivo. Daí, logo depois, quando eu entrei no mestrado, em 2000, terminei a especialização, em 2012, entrei no mestrado com a Eliane Xoxá, Uhum. para fazer. Fiquei lá fazendo pesquisa. Isso é uma coisa muito que você fala bastante, Lê, que eu acho interessante a gente comentar, né? Da questão da pesquisa, do Sim. ambiente também, do laboratório de pesquisa. Existem Uhum. faculdades que são mais dedicadas à pesquisa do que outras. Então, as Sim. universidades, no geral, acabam tendo esse pé muito forte de ensino e pesquisa, obviamente. Uhum. Mas, dependendo do tipo de serviço, acaba que o pós-graduando atua mais, tem mais prática, ou menos prática, ou mais horas de realmente pesquisa, né? Uhum. No laboratório, junto Sim. com. E as duas coisas, nada é pior ou melhor, é o que você procura. É. Para quem gosta de pesquisa, bom, da minha área, eu acho a Eliane Xoxá uma pesquisadora incrível, Com certeza. maravilhosa. As pós-graduandas dela, assim, eu me inspiro até hoje. A Nunca Maíra, por consegui tirar exemplo, o né? pé, mas quem se A Maíra dedica. fez com ela o doutorado, né? Fez, fez. A Maíra entrou, eu já tinha saído, eu acredito. Acho que eu Ah, estava no sim. finalzinho do mestrado, quando ela entrou para o doutorado, né? Que ela Uhum. fez o mestrado dela, acho que em Santa Catarina. Isso. E aí, bom, enfim. Então, assim, é importante você ver isso também quando for procurar a pós-graduação, se você quer as duas coisas, se você quer mais uma ou Uhum. outra, né? E nessa Sim. época do mestrado, eu trabalhei num centro auditivo, já com prótese, também, na Espaço Ouvir, com a Andrea Lotti, que é super, me ajudou muito nesse começo. Uhum. E eu tive essa experiência. E aí depois fui fazer, que eu terminei o mestrado depois de um tempo. No meio do mestrado comecei a FOP, que eu posso contar. E depois fiz o Sim. Fellow no HC. Ah, sim. E agora eu Então, posso de boa.
Então, Aline, aqui acho que o principal, né, até pensando no nosso tema e as perguntinhas que o pessoal mandou, foi realmente para Uhum, você contar como que foi o início da FOP, como que surgiu a ideia e, claro, como que uhum, vocês realmente colocaram, né, isso em ação, né, como vocês realmente executaram esse plano. No sentido mais geral mesmo, se sempre foi a ideia de ter mais fonos, se realmente vocês uhum. precisaram ter um certo investimento inicial com isso. Então, conta pra gente um pouco mais sobre a história da FOP e a sua história também dentro dessa parte mais do empreendedorismo na Fono. Você comentou, tem um pessoal chegando agora, né? Comentou que teve na graduação e um pouquinho até na escola, né? Essas aulas já Uhum. voltadas para gestão e tudo. Isso foi importante para você? Conta pra gente um pouquinho de tudo isso. Então, e com certeza, sem dúvida, foi muito importante pelo menos essa luzinha piscando, assim, que, poxa vida, não é o paciente da faculdade, você tá ali com supervisão do professor, e, tá, você precisa para ter um negócio, você precisa Uhum, gerir, administrar, tem que cuidar de questões, né, financeiras que a gente não aprende nada na faculdade. Então, eu já tinha essa coisinha assim piscando e estudei um pouco. uhum, Mas aí no mestrado eu conheci a minha sócia, Tatiane Zalkman. Ela estava terminando, acho que a Tati tinha acabado de defender o doutorado, estava pensando em fazer alguma coisa de pós-doc. E aí ela uhum, engravidou do terceiro filho dela, que é uma menina, a Julinha. E ela procurava alguém para cuidar, tocar os pacientes que ela tinha no consultório. Então, ela sempre teve um consultório uhum, bem próximo da onde que é a FOP agora, na mesma calçada, no prédio. Só que ela nunca teve muito tempo de tocar o consultório, porque ela teve mestrado, doutorado e 3 filhos no meio, né? Então, era uhum, mais assim, tá lá, tinha um paciente ou outro. E ela me chamou para atender, acho que eram 2 pacientes que ela estava nessa época. E aí eu comecei a atender os pacientes dela e vi a oportunidade, né? A gente se deu muito bem. Falei para ela, Tati, ela só atendia audioclínica e processamento. Esses pacientes uhum, eram de treinamento auditivo. Você precisa trabalhar com prótese, né? Ou a gente pode sugerir quando ela voltasse, né, para a gente uhum. trabalhar em sociedade ou trabalhar com a parte de prótese, que é a minha experiência maior. E aí foi assim que aconteceu. Então, primeiro a gente se deu muito bem, isso é muito importante numa Sim. sociedade. Isso é fundamental. Então, precisa um pouco de sorte, Uhum. né? Porque eu tenho uma sorte assim muito grande. A gente se deu super bem. Bom, é difícil também não se dar bem com a Tati, porque ela é uma pessoa quem conhece. Mas, enfim, nem sempre, Certo. né? A gente É. discorda de várias coisas, mas até na hora de discordar a gente sabe lidar, sabe? Isso é muito Sim, importante. isso é muito importante. Foi até uma das perguntas, né, que fizeram se realmente seria necessário ter uma sócia para abrir, né, Uhum, ter o seu próprio negócio. Como você já disse, a Tati tinha clínica e aos poucos vocês foram conversando sobre as duas, né, irem tocando. Então, acho sim. que aqui você já acabou dando essa resposta, que é importante, claro, mas desde que É tenha importante essa, você né? dividir essas responsabilidades, porque são muitas coisas para cuidar mesmo, né? Uhum, Principalmente no começo, quando você não tem experiência, uma outra opinião, uma outra cabeça pensando junto, com tirando dúvida de certeza. repente com outro amigo, com o marido, com o pai, Uhum, assim. Então, é muito importante esse apoio da família também. Nem sempre a sim. gente tem, né? É possível sim, também, às vezes o apoio financeiro, muitas Uhum, vezes é importante. Mas o apoio moral eu acho que é o mais uhum, importante, sim, porque com você não certeza. precisa de tanto investimento. Se você não vai trabalhar com audiologia, principalmente porque os equipamentos são caros, né? Uhum, Então, realmente, você vai comprar um audiômetro, uma cabine, tem que ter um capital inicial importante. sim. Mas, se não, para fonoterapia, tem algum software, algumas coisas que tem um custo mais baixo ali, o Uhum. computador, enfim. Pelo menos para Então, começar, vale né? para começar. Uhum, A minha ideia inicial era só eu trabalhar para a Tati, né? Assim, com o processamento, com a parte de aparelho. Mas no final uhum. eu falei, vamos fazer uma sociedade, a gente já tinha várias ideias, já pensei em várias coisas de nome. Aí foi uma delícia esse começo, você criar uma marca, Sim. você pensar a decorar, né? Então a gente mudou para o prédio do lado, que tinha uma segurança melhor, uma portaria Uhum, mais bacana. Pensando justamente na parte de prótese, eu pensei
em trocar, porque a gente recebe muita coisa de valor e deixa para o Uhum. paciente, então precisava de uma Sim. portaria melhor. E aí a gente trocou. E aí começou. Só que a Tati sempre atendeu processamento. Eu também estava atendendo processamento, tive experiência lá no mestrado. E Uhum. aí a gente não fica sem linguagem. Não dá. Ah, Não dá. ela tinha tido algumas parceiras, né, durante esse período que ela teve o outro consultório. Ela falou, Aline, a gente precisa de uma parceira de linguagem. E assim começou. Então, a primeira fono que veio foi a Tatiane Barroso, que trabalha lá na FOP com transtorno fonológico. Ela tem de Uhum. linguagem em geral, mas o foco dela de pesquisa é essa. E aí, na essência da FOP, quando a gente criou, quando a gente foi escrever no site, sabe, o que é a missão, os valores, coisa que eu aprendi na Liga de Gestão, a gente pensou, a gente quer unir o científico com a clínica de maneira responsável, né? Uhum. Fonoaudiologia baseada em evidências. Então, as fonos que foram vindo, que se interessavam em trabalhar com a gente ou que a gente convidou, Uhum. tem esse perfil, né? De Sim. ter um pezinho mesmo na ciência, assim, na pesquisa, de ter essa preocupação da prática baseada em evidência. E Certo. aí a maioria veio da USP mesmo, porque a gente estava lá, né? Uhum. Então, as Era fonos até quem vocês começaram a conheciam, vir, né? que a gente conhecia. Então, isso é Uhum. muito importante para você formar uma equipe e você confiar, Uhum. né? Com Então, certeza. fica mais fácil. Ali eu sabia da formação e também tem o perfil da pessoa, né? Não adianta também ter uma fono super boa, um profissional, qualquer área, que não Uhum. saiba lidar com a família, né? Que não saiba lidar com outros colegas. Então, isso tudo Uhum. são características importantes. Com certeza. Mas aí, Então, Aline, pensando assim nessa questão, né, que você comentou agora, das outras fonos que foram se interessando, até das colaboradoras que tem hoje, assim, que são de diversas áreas até, né? Então, eu queria que sim. você comentasse um pouco como que isso foi evoluindo. Você acabou de falar que algumas vocês acabaram convidando por conhecer, ver o perfil da pessoa, Uhum. e outras entraram em contato. Entre todo esse processo, todo esse planejamento que vocês tiveram do site, de ir cuidando, né, da marca, até realmente ter mais colaboradoras. Você acha que demorou muito tempo? Foi uma coisa que vocês tiveram que ir muito atrás? Ou aos poucos as pessoas também vieram procurar vocês? Como que foi esse Uhum. processo de formação da equipe mesmo, assim? Que é só de É, fonos, né, basicamente. pode fono, e isso a gente se orgulha muito, assim, de Uhum. ser só Isso é fono, bem sabe? legal. Às vezes a gente recebe visita de empresa de aparelho auditivo, né? E Uhum. fala assim, mas só tem de fono aqui? Como vocês recebem os pacientes de prótese? Só fono. Mas é fono, não tem um otorrino, né? Não, seria ótimo ter, né, um outro Uhum. profissional. Porque a gente sabe que realmente faz um giro muito maior aí de clientes, É. pacientes, mas Uhum. mesmo só fonos. Isso até E é aí só foi um parênteses, que até uma pessoa até mandou essa pergunta hoje na caixinha que eu abri, que ela falou exatamente isso, como organizar uma clínica só de fonos, né, em relação à divisão dos atendimentos, que foi o que eu te perguntei agora, os Uhum. gastos da clínica, os pacientes, então acho que é realmente isso que eu acabei de te perguntar. Exatamente. Então, no começo a gente foi aprendendo. Isso a gente não sabia, Uhum, realmente. Olha, uma coisa legal é assim, eu e a Tati, a gente não tem medo de tentar e de perguntar. Então, uhum, acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a gente estava conversando com alguém com uma clínica. Ai, como que você faz isso? Que nem a gente está falando agora. uhum. Ué, mas como você... Então, isso é muito importante. Você não fica assim, nossa, que legal, bacana, e fica pensando, como será que ela faz? Uhum. Pergunta, Sim. né? Então, isso é legal. Mas a gente começou convidando a Tati Barroso, aí apareceu um paciente, puxa, de autismo, mas autismo a Tati não atende. Quem é Uhum. lá do LIP que poderia? Vamos perguntar, pergunta para a professora Dre, pergunta, né? E aí conhecemos a Thaís, que hoje atende, acho que é a fono que tem mais pacientes lá na FOP. Então, foi indo assim. E Uhum. aí a ideia sempre foi ter todas as áreas de fono, né? Para poder dar esse atendimento e a gente trocar muito, assim, discutir os pacientes. Sim. A gente queria
uma mini universidade ali no consultório, entendeu? Um ambulatório, porque era muito gostoso você estar no ambulatório da universidade e ir lá e conversar com a professora de linguagem, com a aluna de linguagem, tirar dúvida. Então, era o nosso sonho, sempre foi esse, e foi o que aconteceu. Então, hoje a gente tem fono de, acho que todas as áreas, só o toneuro que não. Agora com a Letícia, com a parte de programação e eletrofisiologia. Então, a gente estamos tá muito começando. feliz. A Lê começou na época da pandemia, praticamente. Gente, nossa, foi na primeira semana, eu lembro. Isso marcou, na primeira semana da quarentena. A gente começou a conversar sobre alguma coisa de trabalho e falei, pera, por que você não vai atender na foto, então, né? Agora que ela tá terminando as coisas lá de fellow e tudo mais. Então foi muito assim, foi meio natural, conversando com uma fono, falou, poxa, tem... E para quem está começando, isso é muito legal. Atender num consultório, né? Às vezes você não tem condições de montar um consultório, porque tem custos, né? Administrar isso, a gente no começo olha assim, o aluguel. Não é só o aluguel. É o aluguel, é o condomínio, é a internet, é o telefone, é o cafezinho, né? Então, se você tiver um funcionário, uma secretária, a gente foi ter funcionária esse ano, pasma. A gente está com 5 anos. 5 anos já, então, né? A Tati sempre foi... Tem várias coisas que contribuíram para a gente conseguir não ter secretária até então. Sempre sentimos falta. Mas por questões de custo mesmo. Sim. Eu, por ser uma sociedade, e eu e a Tati, a gente faz as mesmas coisas. Quando ela estava atendendo, eu era secretária. Quando ela estava, né? E vice-versa. Então... Mas agora, graças a Deus, cresceu e a gente precisou realmente atender as duas ao mesmo tempo. Sim, tem toda essa parte aí por trás, né? Que nem você tá dizendo. Você não faz só, entre aspas, né? O atendimento, assim, da fono ou do processamento. Tem essa questão de captar clientes, né? Que a gente até veio um comentário aqui falando isso. Que atrair os pacientes também tem um custo. Então, pensando realmente... o tempo, viu? E o tempo é precioso. Exatamente. E aí a gente brinca, né? Que a Tati é o financeiro, eu sou o marketing. Porque eu que sou responsável pelas redes sociais e tudo mais. Sempre gostei, eu tenho design na família. Uma tia que é professora, minha irmã, meu namorado é publicitário, então eu gosto, mas que dá um trabalho, você sabe, né, Letícia? Sim, dá muito trabalho, eu também tô vendo isso agora, né, aqui com o Instagram, também tô lá no YouTube, então também tenho esse apoio da família, tenho meu irmão, meu namorado também que trabalha, assim, com essa área, que eles que me ajudam, assim, até com algumas coisas mais simples de post e tudo mais, porque dá muito trabalho. Então, quando a gente começa, mas é claro que tem a nossa parte de falar, isso não ficou bom, coloca essa foto, esse site não gostei. Administrando para ficar com a sua cara, para ficar... Na verdade, as artes sou eu tudo que faço. Assim, eu geralmente faço e mando a opinião. Tá horrível, tá bom, tem algum erro. Eu tenho que fazer uma avaliação, porque eu escrevo de coisa errada, assim, mas não por ignorância de português, né? Na correria, digitar e tal. Então, eu sempre prefiro... E aquele negócio, sabe quando você escreve a tese, lê? Você vê várias dissertações lá, você vai imprimir para qualificação, você leu 500 vezes. Na hora que você imprime, você vê um negócio errado. Sempre. E daí, quando a banca vai ler, ela vê outras. Vê outros erros, né? O post também é assim, você leu 30 vezes, aí você publica... Assim que saiu publicado, você lê, meu Deus, você escreveu mas com maíz e era mas com... são coisinhas que a gente deixa passar, realmente, né? Bom, Aline, então pensando, né, nisso que você contou agora pra gente sobre de ter várias fonos de diversas áreas da fono, isso é muito legal, eu acho que realmente é o grande diferencial da FOP, é ser só de fonos. Com parceria, então assim, claro. Isso que eu ia perguntar. De atendimento, isso, porque é importante falar, a gente não, infelizmente não conseguiu, mas o sonho é ser uma empresa grande e conseguir contratar CLT e tudo mais, mas a gente não consegue, e às vezes nem é vantajoso até para o próprio fonoaudiólogo, porque a maioria tá com bolsa de pesquisa ou tá trabalhando em CLT em outros lugares, né, então, aí não quer ter essa... gosta dessa flexibilidade. Então, a gente otimiza demais. A gente ficou, acho que pelo menos 2 anos com uma sala só. E já tinha 6, 7 fonos atendendo. Lógico, eu e a Tati, nós ficávamos mais tempo, mas a fono que marcava o horário tal hora, era o horário dela e pronto. Hoje a gente tem 4 salas, mais fácil de atender. Várias, e é muito gostoso, que aí sim a gente tem aquela troca gostosa de comentar entre um paciente e outro, tirar uma dúvida, enfim.
da gente Sim. se encontrar. Mas eu acho que é legal para quem está começando, então não consegue investir num consultório próprio, agora procurar alguém que alugue sala ou Uhum. que alugue a sala no esquema de porcentagem de atendimento. Então, Sim. a pessoa cobra R$ 300 a consulta, 50%, 60% da fono, do consultório, aí vai variar. Uhum. Mas é assim que a maioria das pessoas que atendem em vários lugares trabalham, né? Então, lá tem Uhum. fono que trabalha em hospital, e com CLT, ou trabalha em outro consultório em outra região. A Thaís, Uhum. a fono que atende muito lá autismo, ela acabou de montar um outro consultório, mas vai continuar atendendo lá, Uhum. porque é outra região. Sim, Então, e é até dá um para fazer assim. aprendizado, né, Aline? Quando você tá, assim, numa clínica, você comentou que já tinha trabalhado em outro centro auditivo antes. Então, conforme a gente está ali naquele ambiente, a gente também vai aprendendo, né, com as pessoas, vai tendo uma ideia de como que é para quando realmente for ter o nosso, quando for fazer o nosso, Sim, né? Isso é bem exatamente. importante. E, Aline, o que eu Exatamente. queria perguntar para você, até foi uma das perguntinhas que chegou hoje também, em relação a essas parcerias. Com os médicos, claro, a gente precisa muito do encaminhamento deles, principalmente no Uhum. caso da prótese. Enfim, acho que na verdade todas as áreas, né? A gente precisa do Todas médico as do áreas, nosso é. lado, né? Então, como que funciona isso? A gente fala muito na captação do cliente, mas na captação dos médicos, que também é o nosso cliente de uma certa forma, né? Então, Uhum. como que vocês trabalham assim com os médicos? Eles aceitam bem quando vocês realmente propõem, quando vocês chegam para conversar? Tem alguma estratégia no sentido até da internet que vocês usam? Certo. Olha, Lê, a gente foi fazendo as coisas muito naturalmente. A Tati já tinha alguns contatos pessoais até, de médicos conhecidos da família, assim, Uhum, sabe? Então, amigos mesmo dela, que então isso ajudou bastante. uhum, Mas que também não é muito da nossa área, assim, tal. Mas sempre é bom fazer uma prospecção do pessoal da região, uhum, né? Agora, o que a gente mais tem mesmo de indicação é dos próprios pacientes, não tem jeito, né? E uhum, essa é a melhor. Então, com assim, certeza. a melhor coisa é fazer um trabalho bem feito, né? Uhum, Então, lógico, esse primeiro paciente tem que vir. Mas, e você não trabalha pensando que eu vou fazer um trabalho bem feito para ele me indicar. Não, você vai fazer um uhum, trabalho bem feito para ele ficar satisfeito e porque é assim que tem que se trabalhar, né? exatamente. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, se dedicar ao atendimento, atender com cuidado, com Uhum, empatia, acolher o paciente, ele vai se sentir realmente satisfeito com o atendimento, mesmo que você não solucione, né? Às vezes vem lá um paciente com uma perda auditiva, com uma expectativa lá, que ele vai pôr o uhum, aparelho, vai ouvir como antes, aquela história. Mas se ele presta atenção, né? Se você dá uhum, essa atenção, na verdade, para o atendimento e para ele, né? Explica tudo, enfim, não vou entrar em detalhes, uhum, ele vai ficar satisfeito, sim. tá? Então, acho que isso é muito importante. Fazer também network, né? Então, eu participei de muitos congressos desde a graduação, minha cara estava em algum lugar. Eu sei que tem médico que não faz ideia do meu nome, mas me viu em algum lugar. Sim. Porque eu era rata de congresso, de workshop, desde a graduação. Uhum. Tanto que eu dou risada quando eu lembro que eu mandei o meu currículo para. Tinha que mandar o currículo na especialização da USP. É. Eu mandei todos os cursos introdutório de liga que eu participei, mas pode Ah, ter sido sim, importante. claro, faz Mas parte, né? assim, sim, achando que era um laço, né? Uhum. Ah, mas isso até é uma coisa Mas fazer interessante, né? esse network também é importante, assim, participar de, É. de, de congressos e não só se informar, né, e mostrar que você está atualizado, mas realmente se atualizar, não ficar Sim, lá mexendo no WhatsApp, é importante. ler, pesquisar, entrar em discussões, acho que isso é importante, se você Uhum. tem embasamento para isso, mas também participar da parte do happy hour, né? Claro. Que é nessas horas, então, e às vezes a gente conhece uma pessoa que, nossa, é do lado do seu consultório. Uhum, sim, isso eu acho que realmente é bem, uma dica bem interessante para o pessoal, que até volta no que a gente estava falando antes,
dessa questão da carreira científica e clínica ir encaminhando sempre juntas, né? Até comentei nas últimas lives isso também, é uma coisa que eu sempre vou falar por aqui, porque eu acredito muito nisso, porque você vê, mesmo você que tem o seu próprio empreendimento, que está realmente indo atrás da clínica, você estava lá nos congressos, você participava, e participava mesmo, de prestar atenção, das discussões, de repente até enviar um trabalho. Então eu vejo que isso realmente é uma forma da gente se mostrar no bom sentido, claro, de mostrar o nosso trabalho, né? Mostrar que a gente está aí, assim, tá se atualizando. Eu acho que é importante para os Sim, nossos pares, né, para os colegas e para o paciente também, através das redes também. sociais. Eu acho que isso funciona bastante, né? Uhum. Então, Isso eu se... até... Ah, pode terminar. Pode falar, pode falar. Não, Não, se é você que... vai... Eu procuro isso quando eu vou num médico que eu não conheço, por exemplo, eu vejo, né, o que que tem lá no Instagram, vejo se tem publicação ou não. Sim, isso é a outra pergunta que eu ia te fazer era em relação ao Instagram mesmo, né? Que a gente vê que recomendei pro pessoal dar uma olhadinha lá, né, antes aqui da live, que realmente tem bastante coisa que vocês publicam da clínica, de até algumas pessoas, assim, até meio famosas, né, que vocês já atenderam e tudo mais. Então isso também é legal. Mas pensando assim, no sentido do quanto que a rede social, no caso o Instagram, o site, são importantes para isso também. Então, Então, hoje em você... dia é muito importante. Eu acho que quando a gente começou aí, há 5 anos atrás, isso daí estava começando também. Uhum. E, e essa parte dos músicos, dos famosos, foi uma coisa muito positiva para a gente, né, de marketing, porque eu sempre brinco, no retorno financeiro, apesar de o pessoal achar não era uma coisa assim, né? Uhum. Mas quanto que eu não teria que pagar para o Caetano Veloso pôr uma foto, né? Enfim, Exatamente. Se a gente for então, pensar só puramente no marketing, né, a gente realmente gastaria muito mais até energia e financeiro com isso, isso foi uma coisa que né? eu fui atrás também, assim, porque eu não fiquei com vergonha de perguntar. Então, Uhum. eu acho que é legal você ter essa atitude, sabe? Gente, perguntar não mata. O máximo, não, você já tem. Se a Sim. pessoa te ignorar, paciência, mas ela pode te responder. Faz parte, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu também realmente tenho percebido, né? Agora com a minha carreira, agora até estando aqui na internet também, o quanto que a gente tem que meter as caras e vamos lá, entendeu? Que o não dar certo ou a resposta negativa, isso a gente já tem. Então a gente Sabe tem que ir uma coisa que eu buscando, né? fiz O quê? agora, lembrando que você falou agora atualmente, que eu tenho feito nas redes sociais, logo quando começou a quarentena, É. os artistas estavam começando com a live, eu comecei a mandar mensagem, manda mensagem para artista, eu mando. Isso aí, você vê? Tem que tentar. Peço música lá, e o Rogério Flauzino até me respondeu, sabe, Ah, do que Jota legal. Quest. Uhum. Coloquei, pedi uma música, aí eu mandei, aí ele respondeu, falei, opa, vou mandar uma mensagem box. Uhum. Rogério, tá super legal, vamos pensar, vamos fazer uma live falando sobre saúde aditiva, alguma coisa assim. Uhum. Pensei, escrevi direito. Ele visualizou, não respondeu. Mas ele viu, Mas a eu ideia ficou pensei, lá. ele ou alguém que gerencia É, pra sim, mim. claro. Mas isso é bem Mas deixa eu legal. ver se não estão pensando nessa ideia, né? E Uhum. opa, É, eu não quero, mesmo. Na verdade, a minha intenção não era fazer. É tipo assim, quem é essa pessoa? Já pra mim já tá bom. Qual que é essa sim. clínica? Porque Né? daí ele Pra pode mim até já tá bom. entrar na página, né? Ver como que Exatamente. é o Instagram. Exatamente. Então, isso realmente é muito importante. E até, Aline, entrando um pouquinho nessa questão aí que você comentou de alguns famosos e tudo mais, como que, pensando assim, nessa segurança mesmo, tanto de realmente falar com ele, mas de repente dessa pessoa vir e você atender essa pessoa, né? Imagino que deva dar um certo nervosismo. Eu acho que eu ficaria um pouco Sim. nervosa, assim. Então, como que você lidou com isso profissionalmente, pensando no atendimento em si? Você simplesmente focou audiologia, isso aí, vamos lá? Ou dá uma Sim. balançada, Eu assim? não tive desse problema, assim, não tive dificuldade. E uma coisa que é legal, o músico, o artista, ele gosta de ser tratado como gente normal, Ah, sabe? isso Se é você verdade. fica com muito nhequinhé, aí não dá certo. Então foi a ideia. Tanto que assim, eu já tive casos, só para contar como que surgiu isso daí, Uhum, né? sim, claro. Eu fui procurar uma empresa, na verdade eu sempre gostei de música e sempre quis trabalhar com esse público Uhum, e saúde auditiva, sempre me preocupei. Com isso, e a gente não tive na Unifesp muitas aulas sobre esse tema, era mais na parte ocupacional, né? Pensando em prevenção e tal. uhum.
E aí procurei alguns profissionais que tinham já experiência com isso, também não tive muito retorno. Aí eu falei, quer saber? Vou montar a minha empresa de NIR, vou atrás, vou estudar. E aí eu indo atrás, isso eu tava ainda tava 2012. Meu namorado também trabalha com som, correndo atrás. Eu falei, putz, é muito difícil, eu queria trazer uma empresa de fora. Uhum, E aí trazer é muito difícil você fazer todos os trâmites. Sabe como que é a burocracia no uhum, Brasil, a importação e tudo mais. Eu uhum, cheguei a conversar com várias empresas, mas nesse caminho eu falei, bom, vou precisar de um protético. Conversei com um protético de uma empresa de aparelho. Ele falou, Aline, eu trabalho numa empresa dessas e uma que eu não conhecia. Eu falei, sério, mas eu procurei tanto, eu só achei a Audicare, não é possível. Eu procurei tão direitinho. E aí, porque essa empresa não investia na publicidade. Eles olha eram só. muito bons ali no Uhum, atendimento, no campo mesmo, né? O marketing da uhum, Extreme é incrível nessa parte de prospectar o cliente, de ir direto lá no staff, enfim, mas não tinha uhum, muita coisa nas redes sociais. E quando eu comecei a trabalhar com eles, é que eles investiram nas redes sociais e começou, eles não tinham foto com artista e nada. uhum. É, pra gente ver Então, como eu comecei faz a trabalhar diferença. com eles, né? Uhum, Então, eles encaminhavam o paciente para mim. Não uhum, que o paciente, o Caetano Veloso falou, eu quero passar com a Aline. Né? Ele uhum. procurava a empresa e aí a empresa encaminhava para mim. E tudo isso com esse pensamento assim do realmente, meu, vou conversar, vou atrás, vou pesquisar, né? Essa questão assim realmente de a gente ter essa iniciativa, né? Acho que é bem É, importante. essa iniciativa é muito Isso importante. é uma coisa que a gente realmente, que nem a gente disse no começo, arregaçar as mangas e vamos lá. O não a gente já tem, o não dar certo a gente já sabe que não fazendo nada também não dá certo, né? Então tem que tentar. Não vai cair do céu. Sim. Bom, Aline, aí pensando até uma outra perguntinha que eu queria fazer para você, né, bem importante. Qual característica, tô vendo aqui no roteiro certinho para te perguntar, que qual característica você acha que uma fono tem que ter para ela realmente abrir o seu próprio empreendimento? Como que ela pode de repente identificar isso em outras pessoas para convidar para ser sócia ou para convidar para ser colaboradora? Então, É, acho que é isso que a bem gente estava difícil. falando, né? É isso que a gente estava falando. Na verdade, ter essa iniciativa e saber que não é tão simples, mas também não é o fim do mundo. Uhum, Eu acho eu acho que as pessoas acham mais que é o fim do mundo do que é simples, sabe? uhum, Então, começa devagar. Se der para começar já com um consultório, né, atendendo num consultório uhum, que já está estabelecido, acho que essa experiência inicial é importante. E aí, quando você tiver mais experiência de administração, principalmente não só de administração, é de atendimento mesmo. Porque se eu gasto muito tempo fazendo o meu plano terapêutico, eu tenho menos tempo de fazer a administração do meu negócio. uhum. Então, conforme você se torna uma profissional mais experiente na sua área, também fica mais fácil administrar. Vocês Sim. lembram no começo no estágio como era para fazer um plano terapêutico? Sim, eu E lembro, agora sofria. você faz assim, né? Nossa, pega, pá, 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 e vai fazendo. Então, você acaba sobrando mais tempo para poder administrar também. E se você Uhum. tem um sócio para dividir essas responsabilidades e tarefas, aí é legal. Agora, Mais ainda. identificar o sócio, aí é muito complicado. É muito feeling, Não eu acho, sei, né? é muito Assim. feeling, é Uhum. muito feeling e às vezes pode não dar certo, mas assim, façam tudo direitinho. Pode fazer, na verdade, no começo, pode tentar, você não precisa ter uma empresa aberta, né? Uhum. Nós somos profissionais autônomos, então a gente pode trabalhar e dar o recibo com o nosso CPF. Então, Uhum. divide a responsabilidade ali de pagar o aluguel, de dividir as contas inicialmente com uma pessoa e ver se vai dar certo. Se der Sim. certo, aí monta a empresa mesmo. Uhum, com certeza. Bom, agora a gente, né, falou bastante, assim, foram algumas perguntinhas que eu separei para você e que o pessoal mandou aqui na caixinha. Mas se o pessoal quiser mandar mais alguma pergunta, não sei aqui se de repente tem alguém que está começando seu próprio negócio ou que já tem seu próprio negócio, quer dividir aqui, né, alguma angústia, vão mandando aqui pra gente as perguntinhas, tá bom? Fica à vontade que daí a gente vai lendo e vamos respondendo. Então, Aline, até entrando mais nesse aspecto, né? Quais foram assim os principais, quais foram não, quais são realmente esses principais desafios que você enfrenta empreendendo,
Lembrando agora dessa questão da quarentena, né? O Covid. Eu ia falar sobre isso. Isso eu acho que é importante a gente conversar, porque a FOP, né, a gente está reestruturando muitas coisas. Você e a Tati estão indo atrás de muita informação, de muito até equipamento, realmente, de testar um, não deu certo, testa outro. Então, fala um pouquinho aí sobre isso, que isso também é uma coisa que... Eu acho que quando você monta o seu negócio, você pode, assim, aos pouquinhos, você não precisa contratar um administrador de cara, ter um contador de cara, uma secretária de cara. Mas um capital é importante de reserva, coisa que nem sempre a gente faz. Agora a gente foi bem pega de surpresa, para falar a verdade, com a Covid. A gente acabou de passar por uma reforma. Então, para a gente reformar, a gente fez um planejamento. Ó, vamos fazer, vai dar certo, a gente vai gastar tanto. Mas logo na sequência veio a pandemia e você fica sem atender. Como que faz? Então, o certo, quando você tem uma empresa, é separar 30%, né, do faturamento para a empresa, é da empresa. Depois você paga, lógico, todos os custos, né? Divide e aí você divide os lucros, porque tem que ter essa reserva. Numa situação como essa, você consegue administrar muito melhor. Sim, Então, com certeza. isso é importante e coisa que a gente não tem em educação financeira. No geral, né? No geral. Em todas as áreas, assim, não só na nossa profissão, mas isso é muito importante. Eu sinto muita falta mesmo. E mesmo indo atrás e vendo na prática, cada dia, assim, a gente, poxa vida, poderia ter feito desse jeito. Né? Sempre um aprendizado se você tivesse uma diferente. experiência. E se você tem condições, nada melhor do que contratar daí um profissional. Sim, claro. É que no começo é muito difícil, né? Você ter esse capital, essa verba para investir e contratar profissional para o marketing, para o administrativo. Ó, a gente até veio aqui um comentário, né? Fono Baby, a Thaís, estudei com ela na graduação. Ela falou que atende home care e ia montar a minha clínica em abril, mas por causa do corona vai ficar para o final do ano. Então, acho que isso realmente, a quarentena e o coronavírus acabou pegando, né, todo mundo de surpresa. Um pouco. E tudo bem, às vezes... Carol? Thaís. Às vezes, Thaís, é um momento que você pode aproveitar para fazer um planejamento ainda melhor. Né? Então, ter mais tempo e fazer essa reserva e já montar o consultório do jeito que você queria, de repente. Então, eu acho que dica. nem sempre pode ser uma coisa ruim. Ótima dica, porque realmente isso que até a gente estava comentando agora, né? De estudar realmente um pouco mais, aproveitar essa quarentena. Muita gente fazendo live, coisa online. Então, talvez focar nesse pessoal que fala bastante do marketing mesmo, né? Dessa questão financeira. Tem muita gente boa na internet, né? Dando informação. Sim. E até entra aqui na outra pergunta, né? Do Bruno. Suspeito, mas enfim. Como vocês imaginam a Fono nesse cenário cada vez mais remoto e digital? Que agora na quarentena, né, tá tendo muito atendimento online, inclusive a FOP também tem feito bastante. A Aline teve experiência com treinamento, né, Aline, auditivo online. Alguns não deram tão certo, outros sim, né? No geral, assim, o que deu mais certo foi o treinamento auditivo, até porque a gente já usa muita tecnologia, né, muitos softwares e o paciente já está acostumado com... Agora, para terapia de linguagem, apesar de ter vários softwares, é mais... Faz mais falta, eu acho, presencial ali, está acostumado com os materiais, os jogos físicos, então, e por outros motivos também. Então, alguns deram certo MO, também não deu muito certo, por conta que você não consegue ver, vai ver onde está a língua da criança pelo vídeo, está tremido e trava bem na hora que está fazendo o exercício. Voz deu certo. A Letícia Pacheco teve alguns atendimentos e deu super certo. Sim. Então, a gente tem que se adaptar. Eu acho que cada vez mais a gente vai, só que precisa criar ferramentas melhores para o negócio fluir e fazer pesquisa, né? Então, para a gente ter certeza que é um tratamento, a gente está oferecendo algo eficaz. Sim, eu também concordo. Acho que pensando nessa questão, assim, de live, de curso, de aulas, acho que a gente está se dando bem nisso, assim, né? Pensando na Fono mesmo, tem muita live boa, aula boa por aí. Mas no sentido do atendimento, do tratamento, a gente precisa realmente ter mais pesquisa. Fica a dica aí, né, para o pessoal que gosta de pesquisa, né, que quer ir para a clínica, isso vai ser muito importante.
A gente Tem uma comprovar. pergunta aqui da Amanda. Ah, Posso isso. responder? Claro, vamos ver. Ela perguntou se eu fiz algum curso de administração, né, por conta do consultório. Eu não fiz, eu tive um pouco de noção na Liga de Gestão em Saúde, na empresa júnior da faculdade, lá da Unifesp, mas pouca coisa. Agora a Tati, era o plano dela, não sei se mudou por conta da Covid, era entrar no MBA aí da GV para ajudar. Que legal. Ela tem um pouco mais essa parte administrativa, eu sou mais marketing mesmo. Uhum. Mas eu gostaria de fazer também. Sim, mas vocês são uma boa combinação, né? Que nem você falou, né? É, Um pouco de sorte também, né? Mas de vocês serem uma parceria que funciona, até complementa, né? Uma focando em cada coisa. sim, Mas acho que a dica sim. seria essa, até pensando em mim, falando um pouquinho agora, né? Dessa questão de estar aqui na internet, tem outros planos que estão vindo aí. Mas eu tenho estudado bastante sobre essa questão do marketing, ou mesmo essa questão de finanças, assim. Mas, assim, aonde a gente consegue, né? Pela internet, ou de repente com algum É, curso, aproveitar a quarentena, eu que, né? aproveitei para fazer um curso. Agora, eu nunca tinha feito curso de marketing, É, eu também não. só ler assim, uma coisa ou outra na internet, mas um curso Uhum, mesmo. Então, eu aproveitei agora na quarentena para fazer. Estou uhum, gostando bastante, voltado para marketing digital. Aí eu sim, descobri que algumas coisas a gente já fazia, né, de intuição, que você vê os Instagrams de outras pessoas, você já vai uhum, meio que copiando. Mas quando você tem a explicação por que aquilo funciona, é uhum, diferente. Assim, aí você sim. faz algo melhor. É. A Thaís até comentou, uma pena que na nossa época a gente não tinha liga nem empresa junto. É, realmente, a gente não. Lá onde a gente fez lá em Bauru, na FOB, né? Não tinha que nem aqui, né, em São Paulo, assim, que tem várias ligas e tudo. Tinha o PET, né, Thaís? Que realmente até hoje eles têm feito bastante coisa online sobre isso, mas eu acho que as ligas, participar dessas coisas acadêmicas na faculdade é muito importante. Traz um pouquinho É. essa ideia de gestão, inclusive o que tinha bastante em Bauru era participar da organização de eventos, que separa, Ai, eu né? adorei fazer Pessoal isso. da finanças, Uhum. pessoal do marketing, isso é uma coisa que a gente aprende, é uma opção para a gente aprender, ter uma noção, né? Tem outro comentário Nossa, aqui. eu tinha Opa, que fazer quase derrubei. ofício na época das ligas dos eventos para mandar. Eu falei, gente, o que que é isso, ofício? É, Teve que ir atrás, para aprender. agora, Isso é verdade. A é, organização de evento ajuda bastante. muito. Agora tem Fono Júnior em Bauru, que legal. Ó, o Danilo também comentou, muito bom, um profissional que precisa de abrir negócio acaba esquecendo da parte empresarial, sem um plano de negócios, etc. Muita gente aprende fazendo, mas como você vê, o estudo forma, como vocês veem, eu acho que é a pergunta, né? O estudo formal de gestão. Bom, Então, acho que é acho isso que a super gente já estava importante. falando, é. Uhum, Mas realmente é você precisa importante. ter um tempo. Se você não vai conseguir fazer, de repente você começa devagar fazendo, estudando assim pela internet mesmo, Uhum, conversando com quem já tem experiência. Eu acho que a gente tem que sim. trocar. Eu sei que tem gente que não gosta de dividir, acha que, né? Mas a maioria tá super aberta para Uhum, falar, sim. para explicar, para dar dica. Olha, eu fiz assim, usei esse equipamento, isso daqui é mais Uhum, barato, não precisa. Por exemplo, faxina é uma coisa do consultório que a gente ficou, ai caramba, como é que vai fazer, né? Nem uhum, sabia, tem empresa que você contrata por dia, né? As empresas uhum, de faxina terceirizada, vale a pena. Aí eu fui conversar com a dentista do consultório, né, para uhum, saber. Então, isso é legal também, você fazer presente no local. A gente tem muito paciente da região e nas suas comunidades, né? sim. Então, eu faço propaganda com propaganda é Uhum, propaganda, mas às vezes é numa conversa. O sim, pessoal ali no sim. churrasco que eu tô, vou viajar com os amigos do meu namorado, sempre surge um papo ali, eu já, opa, não é, porque isso daí, ó, precisa pôr aparelho, hein? Não É, ouviu, sabe? sempre Ah, é? bom, Você né? trabalha com isso? Ah, assim, nossa, minha avó precisa. Ah, então, vai lá, consultório lá, em Pinheiros. Então você Boca a tem que boca é ter bom. esse boca a boca e aproveitar os Aline, seus só. contatos também. Com certeza. Apareceu só aqui o aviso da live, né? Porque é 1 hora, já Ah, tá é. aqui um minutinho. Passa Então, rápido. rapidinho, pra gente finalizar, agradecer a todo mundo que tá aqui, agradecer a Aline por ter vindo conversar também com a gente. E a última dica final, Aline, se você pudesse resumir rapidinho o que que o profissional, a fono que tem interesse nisso, deve desenvolver em si e deve aprender, pra gente finalizar. Bom, eu acho que a mensagem é coragem, no sentido de ir conversar com as pessoas mesmo, de meter as caras, tá? Então,
dá certo, é possível, você não precisa de um capital tão grande. Faça esse planejamento e tem que tentar. Isso aí. E se não der certo, você tentou. Eu acho que isso também é muito importante. O pior é você ficar pensando que, será que dava? Será? Então, assim, tenta, tá bom? E converse com as pessoas que já têm experiência. Isso aí, vamos nos ajudar. Eu acho que a gente tem que, nos unir. A Fono tem que ir uma ir ajudando a outra. Então, pessoal, certeza. 20 segundinhos. Muito obrigada de novo por todos que estão aqui. A live vai para o YouTube, tá bom? Então, depois eu aviso vocês aqui. E a live que a Aline falou com o profissional que é formado em neurolinguística, né? Eu vou avisando por aqui. 10 segundinhos, Aline. Pessoal, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Depois Curta eu a página aviso. da FOP. Isso, siga a FOP. Siga a FOP. Curta, comente, compartilha. Tchau, pessoal.